Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Cleito, seu professor de física, e hoje nós iremos abordar um assunto sobre aceleração escalar. Assunto esse que eu já enviei alguns exercícios, acreditando que vocês já teriam tido algum tipo de aula com o professor Diego, mas muitos alunos estão postando lá no Facebook que estão com dúvidas. Então resolvi fazer essa aula para orientar pelo menos 70 a 80% daquelas questões que eu enviei na semana do recesso de como fazer. Tudo bem? Acesse aí, vou estar colocando esse vídeo no YouTube. Acesse lá através do link que eu vou estar disponibilizando no Facebook. E assistam se alguém estiver com dúvida de como fazer os exercícios aqui. Tem uma oportunidade ímpar que você possa acessar e também aproveitar essa situação em que estamos vivendo, que é a situação de pandemia. Bom, aceleração escalar média. Por definição, a aceleração escalar média é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo transcorrido. Quando eu leio essa definição, faz-me lembrar o que? Corridas, né? Corridas de Fórmula 1. Vamos aí falar da Fórmula 1. Bom, um carro de Fórmula 1, ele é projetado para atingir a sua potência, a sua maior velocidade. Para isso existe um estudo ali entre os engenheiros, que através da telemetria ele consegue calcular de quanto tempo o carro está conseguindo ganhar ou perder velocidade. Por exemplo, quando um carro entra numa reta, o engenheiro lá do seu cockpit, ele consegue, ou do seu posto de serviço, né, cockpit quem fica é o piloto, ou do seu posto de serviço, ele consegue verificar a cada segundo quantos metros o carro conseguiu percorrer naquela reta. E analisando isso, segundo a segundo, ele consegue verificar se existiu uma aceleração. E é onde a gente consegue calcular essa velocidade. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, né, representado nessa reta, aqui é meu ponto zero. O meu carro, ele percorreu uma distância onde nesse ponto ele está atingindo 90 quilômetros por hora. E ele tem um tempo aqui, vou chamar de T1. Esse 90 quilômetros por hora, vou chamar de V1. Nesse intervalo entre T1 e T2, ele percorreu 1 segundo. No final do T2, lá, velocidade 2, houve uma aceleração que ele conseguiu chegar a 108 km por hora. Então, em 1 segundo, este carro saiu de 90 km por hora para 108 km por hora. Ele ganhou 18 km por hora nesse intervalo de 1 segundo. Tranquilo? Suave até aí? Vamos lá, prosseguindo. Então, eu coloquei aqui também que V1 é a velocidade no instante T1. Então, aqui nesse instante T1, V1 é 90 km por hora. E V2 é a velocidade no instante T2. Aqui tem a velocidade que é 108 km por hora no instante T2. Para mim calcular tudo isso, eu uso essa fórmula. O ΔV, eu vou pegar a minha velocidade 2 menos a velocidade 1, que é a variação de velocidade. É o 108 menos o 90. E o ΔT, que é o meu tempo, eu vou pegar o meu T2 menos o T1, que é o meu intervalo de tempo. O T2 é 1 e o T1 é 0. Tendo esses resultados, tendo isso em mãos, você vai aplicar nessa fórmula aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês agora. Onde
A m é a minha aceleração média, aceleração escalar média, ΔV sobre ΔT. ΔV nós vimos lá que é V2 menos V1, e ΔT nós vimos que é T2 menos T1. Observe que a velocidade que eu mostrei para vocês, ela está em quilômetros por hora. Para nós calcularmos a aceleração, nós temos que transformar essa velocidade em metros por segundo. Mas como é que eu faço isso? Vou deixar aqui uma regrinha que vocês nunca vão esquecer. É essa regra que está ao lado aqui, ó, do meu canto direito. Quando eu quero transformar quilômetros horários em metros por segundo, eu divido por 3,6. E ao contrário, quero transformar metros por segundo em quilômetros horário, eu multiplico por 3,6. Isso aqui é uma constante. Você fazendo isso, você consegue identificar esses resultados. Vamos praticar? Deixei um exemplo aqui que está situado no seu livro de física. Eu acredito que todos têm esse livro aí. Se não tiver, eu vou estar postando lá no grupo do Facebook a página para vocês poderem praticar na casa de vocês os exercícios que eu estou ilustrando com vocês aqui. Bom, o exercício, para quem tem um livro, né? O exercício, o exemplo está lá na página 55. Abra aí, para quem tem esse livro, né? Que é o exercício aí que fala de um carro que está num certo instante e a sua velocidade é de 90 km h, é o exemplo que eu dei lá em cima na reta, né? E logo após um segundo, o piloto pisa no acelerador e a velocidade vai para 108 km por hora. Podemos afirmar que a velocidade do carro aumentou 18 km. Foi aquilo que eu falei lá atrás, em um segundo. E assim a gente pode dizer que houve uma aceleração nesse intervalo de tempo aí. Então, pegando esses resultados, observamos que V1 é meu 90 km por hora. Dividindo isso por 3,6, eu vou ter 25 metros por segundo. O V2 é 108 km por hora. Dividindo isso por 3,6, eu vou ter 30 metros por segundo. O meu ΔV, o que é meu ΔV? É o meu V2 menos o V1. 30 menos 25. Isso vai dar 5 metros por segundo. E o meu ΔT é o T2 menos o T1, que é igual a 1 menos 0. 1 segundo menos 0. Igual a 1 segundo. Colocando isso naquela fórmula, nessa fórmula aqui, nós temos ΔV. Descobrimos que ΔV ele vale 5 metros por segundo. ΔT ele vale 1 segundo. 5 dividido por 1, eu tenho uma aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas professor, por que segundo ao quadrado? Observe que aqui na minha nomenclatura internacional, eu estou dividindo metros por segundo por segundo. Quando eu quero transformar isso aqui numa multiplicação, lembra? Divisão de fração, eu transformo numa multiplicação de fração, e aí eu consigo fazer a conta, porque dividindo eu não vou conseguir fazer isso, mas multiplicando sim. Então eu tenho aqui metros por segundo dividido por segundo, você pode colocar metros por segundo vezes segundo. Porque esse segundo que está aqui embaixo vai passar multiplicando. Então, segundo vezes segundo, lembra? Multiplicação de potência é segundo ao quadrado. Metros não está multiplicando a ninguém. Então, fica metros por segundo ao quadrado. Beleza? Se alguém não entendeu, volte aí no vídeo, reveja. Se persistiu a dúvida, coloque lá seu comentário no YouTube ou pode colocar seu comentário lá na página do Facebook. O importante é não ficar de
sem entregar os exercícios postados lá na página, pois esses exercícios vão ajudar o professor aqui a fechar a média de vocês no bimestre, e também através dessas atividades estou colocando presença durante a semana. Muitos dos alunos aí do primeiro B já me deram essa devolutiva aí, agradeço aí pela atenção, mas estou sentindo falta aí dos alunos do primeiro C e D e primeiro A que não estão postando as atividades. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!